Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Lolli, eu sou produtor musical e já trabalhei com várias bandas de reggae, né? Muitos de vocês que estão aqui já trabalharam comigo de alguma forma ou de outra. E a gente está aqui, enfim, uma iniciativa minha, do Diegão principalmente aqui e do Ivan, de formar esse fórum para a gente conversar sobre, enfim, vários aspectos, problemas que a gente tem, né, no reggae, no meio do reggae. Eu vou meio que ler aqui, vou meio que ler aqui porque para eu ter certeza que eu não vou esquecer de nada do que eu tenho para falar. A gente vai tentar ser bem rápido, breve, mas tem bastante coisa que a gente precisa falar, né, para a gente apresentar o projeto. O fórum, ele, por natureza, ele não é uma coisa que não é de ninguém. Isso aqui não é de ninguém. A gente está fazendo isso, que é uma iniciativa. A gente tomou essa iniciativa. Conseguimos esse espaço aqui para fazer uma reunião mensal, né? Pelo menos mensal. A gente também fez, depois cada um de vocês acessem forumdoreggae.com.br. Pode cria o seu login lá. Lá vai ter um fórum digital para a gente dar continuidade às discussões que estão sendo feitas aqui, né? No período entre uma reunião e outra, a gente pode ali dar continuidade, interagindo, cada um criar um tema, um assunto que acha que é importante ser discutido. Então, assim, isso aqui não é nosso, isso aqui é a nossa contribuição, essa organização mínima, tá? A gente criou umas regras mínimas, isso está lá no site, para a gente conseguir evoluir com essas conversas, né? Mas cada um de nós, todos nós que estamos aqui, somos parte desse movimento e todos nós somos o fórum. O fórum não sou eu, Diego, Ivan, não é todo mundo, né? Então a gente precisa que cada um assuma uma parte, contribua com suas ideias. É isso que a gente precisa, né? Enfim. Uma outra coisa, o fórum, ele não trata nada, não entra dinheiro, nem sai dinheiro do fórum, tá? Então, só para vocês entenderem da nossa operação. A gente é um intercâmbio de ideias, conceitos, né, e soluções, principalmente. Da gente, né, às vezes o irmão tem uma solução para um problema que a gente não tem, e a gente estando aqui discutindo, enfim, através do site também, a gente consegue, de repente, resolver o problema de um, de outro, né, enfim, a gente vai ter canais para se orientar, como proceder com isso, como proceder com aquilo. E na verdade, assim, a gente vem pesquisando bastante como o movimento hip hop se organizou nesses últimos anos, até para a gente perceber aonde que a gente está falhando, né? E a gente percebeu que o hip hop ele tem os pilares, né? Ele tem os pilares, né? E o reggae, na verdade, a gente está um pouco perdido nesse sentido. A gente tem um movimento reggae, a gente quer tocar, a gente tem uma mensagem, mas a gente não está, assim, o movimento em si, ele não tem um conceito, né? Como movimento cultural e nem como movimento social, né? Então a gente não tem nenhuma das duas coisas definidas. Quer dizer, a gente vai estar aqui para definir ou para discutir, mas não é uma opinião única de todo mundo, não é isso. A gente está aqui para falar do assunto e cada um tem a sua opinião. Porque hoje, eu mesmo, tem vários assuntos que eu não tenho opinião nenhuma sobre o reggae. Eu não sei dizer o que dizer. Se me perguntar, eu não sei. Eu também não tenho. Então, a gente está aqui a gente tem que definir isso primeiro para a gente conseguir avançar em qualquer setor, principalmente qualquer coisa governamental. A gente precisa ter uma definição, a gente precisa saber quem a gente é. Se a gente não sabe o que é um movimento reggae social, como a gente enquadrar isso dentro de um projeto, se a gente não sabe o que é o reggae, como
movimento cultural, a gente não tem como pedir nada para ninguém. Não dá para pedir nada para ninguém, entendeu? Então a gente não sabe, a gente não discutiu. Então a gente tem que conversar, discutir esses assuntos, discutir essas questões, né? Uma outra coisa interessante que a gente teve semana passada no fórum, um dos fóruns que existe de hip hop, e existe assim, a lei, por exemplo, a gente tem uma lei do reggae, existe o dia do reggae, né? Mas o que é o dia do reggae? O que é para fazer no dia do reggae? O que o dia do reggae podia fazer, né? Mas hoje a gente tem o quê? A gente tem o dia do hip hop, a gente tem o mês do hip hop. Por quê? Porque os caras estão lá martelando, eles conseguiram o dia, é o dia. Mas aí o que tem que fazer no dia? Tem que ter movimento cultural de hip hop, tem que ter movimento social do hip hop. Mas qual que é o do reggae? Não tem. E você vai lá na lei, tem só escrito: hoje é o dia do reggae. Esse dia é o dia do reggae. E que mais? Não tem mais nada. Então, para a gente ir lá e pleitear a lei e encher o saco de Secretaria de Cultura e um monte de coisa, a gente precisa saber o que a gente quer, o que a gente é. E a gente não sabe, a gente não discutiu, a gente não, enfim. Então, a gente acredita que essa seria a base e o início da nossa conversa, né? E a gente estressar esse assunto em paralelo com outros, um monte de outros, né, que a gente tem para discutir, mas isso é uma coisa que a gente tem que, é muito importante, porque sem isso a gente não consegue ajuda do governo para projetos, a gente não consegue ajuda do governo para fazer eventos, a gente fica sempre essa coisa pontual, né? Pontual aqui, tem o cara que conhece o cara, que conhece o cara, que conhece o cara, vamos lá, conseguimos fechar um evento. Não, a gente tem que transformar em lei, porque se a gente consegue transformar em lei, muda a gestão, a lei tem que ser cumprida. E aí a gente vai ter gente para cobrar essa lei, se essa lei existe, que tem que ter o dia do hip hop, tem que ter festa tem que ter o dia do reggae, tem que ter festa do reggae, vai ter um cara, o outro, cada um de nós aqui, que se propor a participar dessa força que a gente está tentando formar, e ir lá bater por que vocês não estão fazendo a festa? Por que tem esse dinheiro aqui e o reggae não está aí dentro? Entendeu? A gente não tem isso, a gente não tem cobrança nenhuma, a gente não está fazendo nada, absolutamente nada como um movimento, entendeu? Então, isso é simples, a gente não precisa de todo mundo aqui o tempo todo. A gente precisa de algumas pessoas que tenham um tempinho para dispor, né? E a gente precisa de todos, sim, para dar ideias, para comentar, para não sei o quê, o tempo todo. E a gente evoluindo a forma de como que a gente vai se apresentar dentro de uma prefeitura, dentro de um projeto de uma empresa grande, que pode trazer recursos para a gente, entendeu? Então, por exemplo, vocês terem uma ideia de números, né, que o rapaz estava falando com a gente, assim, o teatro foi liberado para o teatro uma verba de 120 milhões para esse ano. O cinema, que é uma coisa que está engatinhando, que começou agora, só que eles têm gente influente lá dentro e que conseguiu fazer a verba aprovar, já tem 56 milhões. A música, toda a música de São Paulo tem 31 milhões. E aí a gente tem que se organizar para quê? Ir lá e falar, por que a comissão de juventude, a comissão de não sei o quê, por que não tem reggae? Por que não tem reggae? Por que não tem? A gente tem que fazer isso, entendeu? E aí a gente, com vários passos que a gente tem que dar ao longo de muito tempo e muitas tentativas, a gente vai conseguir sobrepor esses obstáculos, ganhar terreno do mesmo jeito que o hip hop ganhou. É simples, a fórmula é simples, entendeu? Só que a gente tem que, né, ter uma organização, a gente tem que entender o que a gente é e tomar ação. Se a gente não tomar ação, não tem como acontecer nada.
Só. Para esses nossos encontros que a gente está planejando, inclusive hoje, a gente pretende o quê? Apresentar as coisas que já estão em andamento, mesmo isso também já vai estar no site disponível à medida que for andando. A gente apresenta o andamento das discussões que foram abertas na semana anterior, no encontro anterior, dá um apanhado geral e abre o microfone para a galera, para quem quiser falar e dar mais uma ideia, e criar mais um assunto e falar mais alguma coisa. Né? Bom, o que eu tinha para falar é isso. Agora o Diegão vai falar um pouquinho.